Aleluia. Boa noite, vamos fazer nossa prece. Deus, Senhor nosso, estamos aqui mais uma vez pedindo o vosso auxílio para o entendimento de mais um breve estudo nesta noite. Ampara, Senhor, todos os trabalhadores deste grupo, desta reunião de tratamento. Neste momento, pedimos especialmente para a nossa irmã Regina, que ela receba os frutos benévolos desta hora, e que todos nós, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados aqui presentes, também recebamos um jorro de luzes fluídicas benéficas, confortando e vitalizando o nosso ser. Assim seja. Voltou. Esse tempinho mexe, né? Então vamos lá. Hoje é o último capítulo do livro Renovando Atitudes. Na semana que vem a gente começar, o estudo do livro As Dores da Alma, que vai fazer uma incursão em um livro dos Espíritos. Aqui é uma incursão em o Evangelho segundo o Espiritismo. A busca do melhor. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 1 e 2. Ai, boa noite, nada. Tá aqui, velho. Obrigado, tá desejando um bom trabalho para todo mundo. Boa noite, Denise. Lá tem que dar boa noite aos outros, senão... Comentário do Hamed. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito, a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada. Quando agimos erroneamente é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz, ou que estão a seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação, que se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual, adquirida em experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. A princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as e assimilando-as entre processos de reelaboração para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro. Em fazer nosso melhor está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida e também como usamos e interrelacionamos essas mesmas experiências quando deparamos com fatos e situações no decorrer dos caminhos. Fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação, junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com nossa gradação evolutiva. Perguntamo-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber
com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Assim, analisando apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam, ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observarmos como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, aí entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazer-nos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. A natureza humana tende sempre a compensar suas faltas e insuficiências. Consta cientificamente que todo o organismo está sempre buscando se atualizar ou se suprir, pois quando gasta energia, tem sempre a necessidade de recompor essa carência energética, expressando-se em algumas ocasiões com a sensação da fome ou da sede. Notamos que essa força que busca melhorar-nos ou mesmo contrabalancear-nos é como se fosse uma alavanca poderosa que tende sempre a atualizar-nos, mantendo-nos sempre no melhor equilíbrio possível. Quando um pulmão adoece e deixa de funcionar, o outro pulmão faz a função de ambos. Assim também pode ocorrer com o nosso rim. Em outros casos, essa força interna tenta reparar os deficientes visuais e auditivos, compensando-os com maior percepção, sensibilidade e tato. Estruturas ósseas fraturadas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato onde houve a lesão. Além disso, verifica-se que nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, exerce grande influência sobre o organismo para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica através de mecanismos de autodefesa, com que elimina todos e quaisquer elementos estranhos que possam vir a comprometê-lo. Por definição, processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para melhores posturas, a fim de que se conserve a individualidade integralizada. Ao analisarmos as estruturas físicas, sistemas e órgãos da constituição corpórea, veremos que funcionam por meio de uma atividade perfeita de compensação e que sempre impulsionam a criatura a manter-se fisicamente melhor. Também, sob o aspecto psicológico, esse fenômeno ocorre para que todos nós possamos ajustar-nos diante da vida, de acordo com o nosso melhor. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo ou favorável. A intenção dos seres humanos se baseia no cabedal de capacidades e habilidades próprias, porém, os meios de execução pelos quais eles atuam são sempre questionáveis, pois outros indivíduos, nas mesmas situações, tomariam medidas diferentes, baseadas em seu estágio evolutivo. Ainda examinando essa questão, é imperativo dizer que, quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento, e dessa forma, a providência divina estará nos protegendo. Porém, quando propositadamente não correspondemos com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento, passamos a não mais receber condescendência espiritual, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e sustentam. Escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga cada um de acordo com as suas obras. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino, segundo nossa capacidade de escolha, ou seja, levando-se em conta o nosso conjunto de funções mentais e espirituais,
bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São nossas construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isso equivale a dizer que o nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. E assim encerrou-se o livro, né? Esse último capítulo, que, ao meu ver, é a síntese realmente de toda a estrutura do livro, principalmente nessa frase aqui que ele cita no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Deus lhe deu ao Espírito, né, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Por que eu digo que isso aqui é uma síntese do... Voltou. Agora estão me vendo de novo. Aí, eu digo que é uma síntese porque se nós temos, né, os animais, eles estão no processo de evolução também. Mas nós não podemos considerar que a base da evolução é, por exemplo, a teoria da evolução Charles Darwin, né, desse corte novo, que hoje de certo modo assim ultrapassada, mas existe o chamado neodarwinismo, né, que tem pesquisas e estudos outros. Por que eu falo que a base da evolução não deve ser considerada o darwinismo ou o neodarwinismo? Porque simplesmente existe uma coisa aí que está para além da matéria, que é o espírito. E o espírito, se ele tem as características para o desenvolvimento do melhor, o espírito ele faz um movimento dialético em todas as suas existências. E isso é que dá. Tá? Então, o processo dialético dá o tom no processo reencarnatório pelo seguinte: é muito simplista a gente imaginar a reencarnação assim. Eu, na vida passada, me envolvi numa briga com João, e João me fez muito mal, e agora, na próxima encarnação, que João, né, vier a reencarnar, eu vou ficar no outro lado, e eu vou então obsedar João, e ele vai ver o que vai acontecer com isso. Isso é muito simplista. Né? A teoria da reencarnação ela vai para muito além disso. Ela é uma lei biológica. Ela é uma lei necessária para a evolução do espírito humano. Né? No estudo de quinta-feira, né, antes da desobsessão, a gente estava falando sobre isso. A reencarnação vai muito além, porque esse é um processo muito pobre, né, que ocorre na reencarnação. Pobre porque vem da mesquinharia do ser humano, né? Um ser humano ainda mesquinho, ainda miserável, né? Agora, o processo mesmo, a reencarnação precisa existir por quê? Para aqueles que têm a visão de Deus, né? A crença em Deus, acreditam, como nós, algo que nós não podemos explicar, porque Deus é inexplicável, quem vai explicar Deus? Né? Como que o espírito criado simples e ignorante, isto é, sem saber, começa lá no ser unicelular para desenvolver em organismos mais complexos, né? O espírito intelectualizando a matéria cada vez mais, né? Formatando seus órgãos diversos, enfim, um estudo muito complexo que não dá para a gente resumir aqui. Como que ele ia se desenvolver mais para chegar no momento de um renascimento e alcançar um nível de razão e começar então a fundar civilizações, né? Como os sumérios, né? Que o caso dos calendários que nós temos hoje aí no Ocidente, quase que perfeitamente vem lá dos sumérios. Os sistemas de saneamento básico foram todos inspirados nos sumérios. Algumas outras situações, né, no Egito Antigo,
né? A cerveja surge, né? No Egito Antigo. Questões, né? Outras, por exemplo, o pensar humano, né? O pensar sobre a origem das coisas, o pensar sobre o homem enquanto ser em si. Isso começa lá com os filósofos gregos, com os pitagóricos. E aí, a reencarnação, se a gente vem simples e ignorante, vai passando fases diversas. Imagina, uma alma nasce hoje, está um corpo ali, né? Teve a cópula entre um homem e uma mulher, o corpo é gerado. Aí Deus fala assim, agora eu vou criar a alma para colocar naquele corpo ali. O que poderia explicar a possibilidade intelectual imensa para se ter o que nós temos hoje? O cérebro. Mas esse cérebro tem que se desenvolver de algum lugar. Ele já vai nascer pronto? Não vai. O espírito vai moldando aos poucos, a partir do seu próprio ato de inteligência. Então a reencarnação é uma lei muito mais complicada do que a gente pensa. Por isso tem algumas pessoas que não conseguem entender. Como minha mãe, que até hoje confunde reencarnação com incorporação do espírito. Como tem espíritos, segundo a obra 30 anos entre os mortos do Dr. Carl Wickland, um médico psiquiatra suíço, que junto à sua esposa Anne Wickland fazia um trabalho de desobsessão no seu próprio consultório. E ele teve que lidar com muitos espíritos que obsedavam as pessoas, porque confundiam a reencarnação com incorporação. Os espíritos querem incorporar nas pessoas, querem expulsar o espírito das outras para eles reencarnarem. Isso não existe. Nenhum espírito substitui ninguém, né? O espírito, ele, ao reencarnar, cada célula do nosso corpo, o perispírito, o chamado corpo astral, vai estar se ligando a cada célula do nosso corpo, até que realmente, no momento do nascimento, se complete o processo, e no momento em que aquele bebê chora, porque, né, aspira o ar pela primeira vez, né? E poeticamente, como diz os Espíritos, ele está dizendo, agora estou entre os vivos da terra. Então, não tem como um espírito substituir o outro. Eu nem li uma história que disseram que Chico Xavier falou, eu não sei onde, Chico nem ia falar uma batatada dessa, que tal de um oriental chamado Lobsang Rampo, um místico maluco, o cara tinha as ideias completamente equivocadas, diz que alguém deixou o corpo, morreu e outro espírito tomou posse e ficou ali. É uma loucura. E disseram que Chico Xavier disse isso, gente. E eu vou falar o nome aqui de quem disse isso. Geraldo Lemos Neto, Carlos Antônio Bacelli, o suposto espírito Inácio Ferreira, que tem escrito pelo Carlos Antônio Bacelli, que hoje agora eu desconfio. Vocês podem me processar, mas está gravado também na internet de vocês, então eu falo. Porque falar sem citar nomes é meio estranho, né? E eu falo para poder todo mundo começar a pensar, quando for ler essas pessoas, em qualquer leitura, tem que ter senso crítico. Os meus livros que eu escrevi, tem que ter senso crítico também, né? Então a gente precisa estar atento ao que lê, ao que escuta, né? Porque o Espiritismo é esclarecimento. A maior obra que o Espiritismo, o maior legado que o Kardec deixou é educação. A obra do Espiritismo é uma obra de educação. A educação moral, mas não é discurso moralista. O José Herculano Pires já dizia isso nas suas obras. Não adianta chegarmos aqui e fazermos discursos moralistas. Se você não melhorar, na próxima você vai vir pior. Porque se você não fizer o bem para com o próximo, você poderá vir numa encarnação de uma forma não muito boa. Esses discursos hoje em dia não estão servindo para quase ninguém. Essa é a grande verdade. Nós estamos numa crise moral, como o Bia hoje estava falando cedo lá em casa, imensa.
por que esses discursos não estão servindo para quase ninguém? Porque precisa ter a racionalidade em cima deles. Por que é que eu preciso fazer um bem a alguém? Sorrir para alguém na rua que eu nem conheço, mas que possa estar triste. Qual é o fundo, né, racional disso aí? Então, assim, não dá para a gente chegar e achar que qualquer discurso não vai, um discurso moral não vai impactar a maioria, infelizmente. Olhando os jovens, se a gente não falar com eles de uma forma que traga fundamentos, que traga estrutura de pensamento, não vai adiantar. Claro que a gente não vai negar os discursos morais, né? Mas há uma diferença entre discursos morais, onde se tem fundamentos também racionais ali, e discursos moralistas. Como um discurso que a gente pode chegar para um filho, uma filha, um primo, uma prima e falar assim, olha, na época do... né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, nós espíritos, para que a gente fale sim, fale de moral, mas como falar? E isso é um processo dialético, é a evolução que o espírito faz, né? No espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele coloca na introdução: Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do espiritismo. O que isso tem a ver com o estudo de hoje? Tem a ver o seguinte: para se extrair, né, o método maiêusico de Sócrates se pergunta para se extrair o conhecimento mais profundo que a pessoa possa carregar. Não ficarmos, como falou o Hamed, não ficarmos aprisionados em um conhecimento que a gente tenha e a abstração do que era justiça, para perguntar o que é justiça. E começava a questionar, as pessoas iam falando. E à medida que as pessoas iam falando, ele ia fazendo pergunta em cima de pergunta, como Kardec com os espíritos. Perguntava, ia fazendo uma pergunta, fazendo uma, até que chegava, né? Por que eu agi dessa forma? Por que eu estou nesse processo de irritabilidade, de apatia, de desânimo? A gente começa a se autoconhecer. E agora nós precisamos dar respostas sinceras para nós, né? Precisamos ser honestos com a gente. E o Platão, ele jogava a questão dialética, um mundo de causas. Platão falava isso: estamos na Terra e viemos de um mundo de causas. E aí Platão foi o primeiro filósofo grego que fez um processo contrário. O conhecimento quando eu morro eu vou para o além, eu vou para esse mundo das causas. Ele já coloca o seguinte: não, eu venho dele, eu não vou para ele, eu venho do mundo das causas. Minha causa inicial não é essa vida aqui, minha causa inicial está no espírito. E ele começa a fazer um pensamento contrário. E é esse pensamento que nós até hoje temos dificuldade de entendermos. Por quê? Porque não nos espiritualizamos ainda o suficiente. Não ainda nos pensamos enquanto espíritos. Pensar enquanto espírito não é viver. Eu estou vivendo no além, eu tenho que viver mais para lá, eu tenho que pensar só nas coisas dos espíritos. Não. Viver, o que a gente vive no nosso dia a dia, tudo isso é vida espiritual. É o processo dialético que o espírito vive. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está feliz, um dia uma teoria satisfaz, outro dia aquilo já não satisfaz mais, né? Então, esse é um processo que a gente vai vivendo. E isso é evolução. Esse é um processo evolutivo. E esse processo evolutivo só pode acontecer na medida em que verdadeiramente eu venha
me colocar, né, na posição de que estou em um processo dialético, onde eu tenho um tipo de pensamento hoje, tenho uma opinião, e que à medida que eu vou conhecendo e experienciando a vida, eu passo a refletir sobre os meus posicionamentos, sobre as minhas opiniões, sobre as minhas posições, e eu posso fazer um processo de negar o posicionamento que eu tinha antes ou afirmar aquele posicionamento, só que agora com muito mais fundamentação, com muito mais base, né? Olha, eu sei que eu sou irritadíssimo, mas realmente vendo as coisas sob uma perspectiva outra, eu preciso começar a me disciplinar para o exercício da paciência. E eu vou buscar fazer isso. Ah, mas nem todo dia eu estou paciente. Quando acontece alguma coisa, eu perco a paciência. Não tem problema. É o processo de cada um. É o processo de cada um. Não temos que nos culpabilizar por não conseguirmos realizar aquilo que queremos realizar. Porque o que a gente quer realizar vem um esforço e nossa vontade para o fazer. E nem sempre a gente consegue. E nem todos estão no mesmo caminho, né, de evolução. Nem todos estamos na Terra, sim, no mesmo barco chamado Terra, mas nem todos estão no mesmo grau de evolução intelectual, moral, mas todos estamos num processo de buscar nos esforçar para nos melhorarmos um pouco mais, né? E aí esse é um processo que a reencarnação traz para que a gente evolua, mais do que ter aqueles embates, né, com aqueles espíritos que ainda se colocam como obsessores nossos. E que eles são um processo também que nos auxiliam para refletirmos, para nós mudarmos, né? Por isso a reencarnação e a evolução do espírito traz esse processo, chamado processo dialético, onde, né, os grandes, né, intelectuais, mas estou acabando, voltou, agora posso encerrar com a paciência de sempre, né? Para ser irônico igual só. Então estava falando que a gente está nesse processo dialético, né? A reencarnação é esse processo, e vamos então, na semana que vem, começarmos o estudo do livro As Dores da Alma, uma didática diferenciada, que é a parte inicial. Não vou ler o capítulo todo, eu vou trazer os parágrafos principais, né? Quem tiver o livro online ou físico, né, poderá estar lendo em casa, para que a gente dinamize mais o estudo, tenha mais tempo também para explicar determinadas situações, e agradecer aqui, né, nosso amigo Mauro Rebelo, que todos esses estudos, né, do Renovando Atitudes e agora o próximo As Dores da Alma, ele vai estar sempre colocando lá na web rádio Ser Fraterno, né? Mauro, nosso muito obrigado a você, Deus abençoe você e que a gente possa estar firme, né, nesse trabalho aí, unidos mais uma vez. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós estamos aqui agradecidos por mais um momento de estudo e que nós possamos buscar realizar, Senhor, reflexões para que em nosso íntimo nós busquemos nos modificar a cada dia um pouco mais, alcançando assim maior patamar evolutivo. Assim seja. Boa noite, Deus abençoe a todos aqui do online.